Para concluir, deputado Rui Falcão, para concluir. Eu não falei de questão pessoal. Nós somos duas pessoas inocentes. Para concluir, deputado Rui Falcão. Não, eu sou inocente. O senhor geriu um fundo. Para concluir, o senhor faz acusação infundada. O senhor perde o respeito. O senhor está exaltado. Nesse jogo. Já perdeu a calma. Deputada Alice Portugal. Já perdeu a calma. Questão de ordem. Questão de ordem. Sobre o nome da solidariedade, eu botei você nesse barco que está afundando. Explica isso depois para gerações futuras, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Comigo, sem problema nenhum. A minha obrigação é esclarecer. E a minha obrigação é acatar o resultado escolhido final, com todo o respeito. Obrigado, ministro. Só um minuto, deputado Rui Falcão. Ministro, nós queremos aqui o bom ordenamento dos trabalhos. O Parlamento brasileiro, Vossa Excelência bem sabe, e todos que estão aqui presentes, que é uma casa de minorias. Cada um dos colegas parlamentares aqui representa uma parcela da população, e essas minorias, quando da organização da governabilidade, se transformam em maiorias ideológicas, de centro, de esquerda, de direita, e o governante tem que se aproximar de um desses extremos para conseguir governar. Eu queria só citar aqui o parágrafo 3º do artigo 220 do Regimento Interno, que, quando há a convocação de um ministro, nós temos um regramento próprio, e um deles é que o senhor ministro de Estado somente poderá ser aparteado ou interpelado sobre assunto objeto de sua exposição ou matéria pertinente à convocação. Então, eu peço também aos colegas que se atenham à pauta temática dos convites e da convocação, e o senhor ministro, que também, Vossa Excelência, tem a prerrogativa de não responder interpelações que entender que não são atinentes às convocações e aos convites. Deputado Rui Falcão. Não, é simples. Presidente, é simples. O ministro abriu o leque da intervenção, acho que isso justifica que se tivesse perguntado, e ele respondeu sobre vários assuntos. Mas a minha questão é que eu lhe fiz uma pergunta. Liga aí, deputado. Falcão desligou. Falei sobre fundos. Não? De novo, aí. Falei sobre fundos, perguntei da experiência dele, sem nenhum tipo de acusação, e ele afirmou, não sei como é que foi a gestão, eu não geri fundo nenhum, então eu me ative aos fatos. E ele imputou algo que não é veraz. Então, ministro, assim como o senhor se desculpou em relação ao PT... Deputado Rui Falcão, eu queria que ele retificasse. A figura de gestor é uma figura técnica, então, ela está registrada na CVM. Eu não tinha capaz de falar. Eu era um keyman, o gestor, eram dois outros gestores. A visão intelectual é minha, o resultado final foi muito bom para os investidores, inclusive esses fundos, mas, tecnicamente, o gestor é uma outra figura. Então, quando as pessoas ofendem sobre disfarce de educação, vocês podem observar que eu só me irrito quando eu vejo que estão educadamente fazendo perguntas ofensivas. E aí eu educadamente pergunto também onde é que o senhor estava. O senhor pergunta onde é que eu estava, eu pergunto onde é que o senhor estava. Presidente, pela ordem, por favor. Não, eu não posso falar, só para concluir. Pessoal, vamos lá. Eu não concluí, presidente. Ele me Pela ordem, presidente. Pessoal, vamos lá. Está me inscrito para a gente ordenar os trabalhos. Eu peço, por favor, veja só, nós não temos réplica e nem tréplica, nem aos colegas parlamentares e nem ao senhor ministro. Mas eu vou conceder a palavra ao deputado Rui Falcão para concluir, e na sequência nós seguiremos as listas dos inscritos, porque nós temos pelo menos uma questão de ordem, a presidência vai responder. Primeiro, tem preferência. Primeiro, deputado Rui Falcão, para concluir, na sequência, a questão de ordem, Vossa Excelência, deputada Alice. Eu tinha dito, ministro, que o senhor não tinha se exaltado hoje, mas a mera menção aos fundos que o senhor já esclareceu deixou o senhor muito exaltado e me dirigiu uma provocação
que eu sou inocente, eu nunca, nem gestão, nem participação. Não deixa. Vamos para concluir, deputado Rui Falcão, para concluir. Eu não falei de questão pessoal. Nós somos duas pessoas inocentes. Para concluir, deputado Rui Falcão. Não, eu sou inocente, o senhor geriu um fundo. Para concluir, O senhor faz acusação infundada. O senhor perde o respeito. O senhor está exaltado. Nesse jogo. Já perdeu a calma. Deputada Alice Portugal. Perdeu a calma. A questão de ordem. Questão de ordem. Presidente. É para membros da Comissão de Finanças, porque a convocação E da Educação. é da Comissão de Finanças. Então, o senhor me permita, por gentileza, esclarecer a Vossa Excelência. Eu lhe dou 30 segundos. Eu lhe agradeço deputado. que inferiu sobre a minha pergunta, que a minha pergunta ela foi lastreada nos cortes da educação, portanto, pertinente ao convite feito à Comissão de Educação, e eu sou também membro da Comissão de Previdência, e digo a Vossa Excelência, foi com base neste artigo, que mostra que segue a risca, a cartilha, etc. Não quero provocar ninguém, mas sequer fiz a pergunta direta que tem relação com os cortes. O que há economicamente de relacionado entre os cortes e o crescimento das ações da Bolsa, das instituições privadas? Obrigado, deputada Alice Portugal. Só relembrando aos colegas. Obrigado. Obrigado, deputado Gilvan. Deputado Jaziel. Deputado Kim Kataguiri. Vossa Excelência tem o prazo de 3 minutos. Senhor presidente, senhor ministro. Primeiro, senhor ministro, quero lamentar aqui profundamente ataques à família de Vossa Excelência. Acho absolutamente inadequado para o ambiente do parlamento, ainda mais envolvendo um ministro de Estado. O senhor perguntou onde é que estavam alguns daqueles que os criticam e, evidentemente, representando o governo na figura do ministro. O senhor, eu entendo a agonia do senhor de não poder responder, não poder rebater na mesma toada que alguns daqui colocam, infelizmente, partindo completamente para o ataque pessoal em vez do debate técnico. Mas eu, como parlamentar, posso colocar que muitos desses que o criticam agora, onde eles estavam, o senhor perguntou, muitos deles estavam assaltando o país. Estavam cometendo crimes, estavam fazendo formação de quadrilha, estavam repassando dinheiro de empresa estatal para tratorar o Congresso Nacional. Dito isso, ministro, eu tenho escutado muito que o único plano do Ministério da Economia é a reforma previdenciária, que o ministro Paulo Guedes só fala em reforma previdenciária. E fui atrás dos dados do próprio Ministério para entender melhor quais seriam os impactos futuros da reforma previdenciária. Estudo do próprio Ministério demonstra que a reforma previdenciária vai muito além da Previdência. Envolve o crédito, envolve os juros, envolve a inflação, envolve o desemprego. E as previsões do Ministério, especialmente da SPE, é de que sem a reforma previdenciária os juros vão para 18,5%. Que faria que a gente estivesse num dos maiores índices, uma das maiores taxas do mundo, né? E para quem tanto critica o lucro dos bancos, não me parece razoável defender não fazer reforma e ter juros de 18,5%. Com a reforma, esses mesmos juros caem para 5,6%, o que efetivamente dá muito mais oportunidade para o empreendedor brasileiro investir, gerar emprego e gerar renda. Portanto, a reforma previdenciária também é uma reforma de retomada imediata do crescimento econômico. E em relação a gerar emprego e renda, o Ministério também desenhou estimativa de que, sem a reforma previdenciária, o desemprego dispara para 15,1%, ou seja, um cenário ainda pior do que a recessão que nós vivemos durante o governo de Dilma Rousseff, especialmente no segundo mandato. Com a reforma, o desemprego já cai para 8%. E tendo esses dados em mente, ministro, eu gostaria de perguntar para Vossa Excelência em quanto tempo esses impactos positivos na economia brasileira vão começar a ser sentidos a partir do momento que nós aprovemos uma reforma com 1 trilhão e com um novo sistema de capitalização. E no novo sistema de capitalização, sei que nós ainda não estamos debatendo a Previdência, a lei complementar que vai tratar da capitalização, mas o senhor poderia passar uma ideia geral de como é a capitalização pensada pelo governo e pelo projeto de lei complementar que deve ser encaminhado muito em breve? Obrigado. Obrigado, deputado Kim. Só lembrando aos colegas que, às vezes, as pessoas... Com imposto indireto. Atacando, não tributando a exportação. Eu acho difícil nós redesenhar o Pacto Federativo no Brasil. Obrigado, ministro. Deputada Paula Belmonte. Ausente. Deputado Major Vitor Hugo. Na sequência, Liel e Júlio César, para se prepararem. Deputado Vitor Hugo.
noite. Senhor presidente Antônio Brito, a quem eu tenho... Primeiro, queria externar a grande admiração que eu tenho por Vossa Excelência na condução dos trabalhos da Comissão de Seguridade Social e Família. Agradecer, em nome do governo, todas as articulações que Vossa Excelência tem feito para conciliar interesses de várias comissões importantes nessa casa, né, e conciliar a legítima aspiração dos deputados e prerrogativa dos deputados de interagir, de inquirir, de conversar, de fiscalizar o Executivo e lembrar do saudoso e ainda muito atuante, sempre prefeito de Salvador, Edivaldo Brito, eterno professor de Direito Tributário na Faculdade Federal lá de Salvador. Eu, como baiano, mas eleito por Goiás, tenho uma grande admiração por Vossa Excelência e por seu pai e queria agradecer todo o esforço, todo o empenho em nome do governo. Queria saudar também e cumprimentar o nosso presidente da Comissão de Educação, o nobre deputado Pedro Cunha Lima. Também agradecer pela compreensão em relação às agendas dos ministros, que têm vindo aqui para a Câmara dos Deputados com toda a disposição de esclarecer as dúvidas e os questionamentos corretos, legítimos, pertinentes dos deputados, particularmente da Comissão de Educação, que é importantíssima para nós, para o governo e para o Brasil. Queria, ministro, agradecer mais uma vez, tive a oportunidade de almoçar com Vossa Excelência e o Presidente da República hoje, às vésperas da apresentação do relatório, também do competente deputado Samuel Moreira, da pauta importantíssima para o país, que é a Previdência, né, e tivemos a oportunidade de trocar algumas ideias em relação a isso. Dizer que eu tenho certeza, nós temos certeza aqui no Parlamento que a aprovação da nova Previdência vai abrir caminho para outras discussões importantíssimas aqui, como a questão do Pacto Federativo, a revisão do Pacto Federativo, que vai possibilitar diminuir Brasília e aumentar o Brasil, a questão também da nossa reforma tributária, que inclusive já está em curso aqui por iniciativa parlamentar, uma PEC conduzida aí pelo nosso deputado Baleia Rossi, líder do MDB, um importantíssimo partido aqui do nosso parlamento, e que vai também ao encontro das pautas do nosso governo. A aprovação da Previdência, como eu disse, vai permitir que nós aprofundemos a discussão, então, em torno das privatizações, projetos de lei para o desenvolvimento da nossa infraestrutura. Então, a vinda de Vossa Excelência aqui, ministro, é mais uma demonstração de respeito do governo ao Parlamento e também mais uma oportunidade de prestação de contas para a população brasileira. Eu não tenho perguntas, só queria agradecer a sua presença aqui e nos colocar mais uma vez à disposição, né, para contribuir para esse debate. Muito obrigado ao nobre líder Major Vitor Hugo, que tão importante articular